Mais um bloco de apresentações com inteligência artificial, cyberfísicos, Big Data Analytics. A quarta revolução industrial é pautada por tecnologias disruptivas, quebras de paradigmas e mudanças de comportamento. Conhecer os impactos dessa transformação passa a ser uma questão de sobrevivência, entender as tecnologias, um diferencial competitivo e antecipar-se ao futuro a oportunidade de fazer o novo. Neste contexto, avançamos com mais uma palestra, Como a Logística 4.0 e a Inteligência Artificial podem alavancar seu negócio, com Luiz Arthur Bogiano, gerente de ofertas do segmento Logística da TOTVS. Tem MBA em Logística Empresarial pela FGV, Universidade de Hannover, e em Gestão Estratégica de Vendas pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. É profissional certificado pela APIX, pela Universidade Distribuição e Application Expert em Logística pela GoDaddy Consulting International, TOCI-CO, dos Estados Unidos. Há 18 anos na TOTVS, já atuou nas áreas de consultoria, estratégia de mercado, comercial, desenvolvimento, suporte e arquitetura de soluções. Foi também professor de logística na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Fiquem agora com Luiz Bogiano. Boa tarde a todos. Bom, gente, muito obrigado aí pela presença, pela oportunidade aqui da Consuldata de ter nos convidado. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Logística 4.0. Sei que o tempo está corrido, então eu vou acelerar aqui para a gente realmente fazer aí uma palestra bem objetiva. A minha palestra vai ser um pouquinho diferente das anteriores. Vou falar um pouquinho da jornada da logística da Logística 4.0, e ela começa com a mudança de comportamento das pessoas, né? Então, hoje a gente vê aí a maior companhia de táxi do mundo não tem carros, né? A maior mídia mais popular do mundo não gera conteúdos. O maior provedor de hospedagem não tem imóveis, né? E aí a gente começa realmente a ver aí uma quebra de paradigmas muito grande, quando a gente também observa que, dentre os meios de comunicação em massa, o telefone levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários, ao passo que o telefone celular levou 14 anos e meio, o Facebook levou 4 anos e meio e o Candy Crush 1 ano e 3 meses, né? Então, o que a gente está vivenciando? A gente está vivenciando uma nova era, a era da exponencialidade. E tudo isso, né, aconteceu porque hoje a gente tem uma infra, né, e a partir dali você cria N possibilidades. Se a gente observar hoje, a Apple ela atingiu o valor histórico aí de $1 trilhão. Somente 16 países têm o PIB maior do que esse. Então, é um grande, realmente, assim, empresas de tecnologia dominando aí entre as top 10 no mundo. Você tem aí uma Samsung figurando entre as top 10, você tem uma Google, você tem uma Amazon, um Facebook, né? Então, se a gente pegar hoje das 10 maiores empresas do mundo, mais valiosas, né, a grande maioria delas, se não 100%, serão de tecnologia. Se a gente pegar 10 anos atrás, o cenário mudava um pouco, não era bem esse. Se a gente pegar 20 anos atrás, ia ser bem diferente. Eu lembro que há 20 anos atrás você olhava lá, as maiores empresas do mundo eram a Volkswagen, GM, era empresas petrolíferas, a TIT, e essas empresas não estão mais entre as 10 mais valiosas do mundo. Então, assim, a gente está vivendo uma nova era, né, a era da transformação digital. Dessas empresas que a gente citou aqui, todas elas têm algumas coisas em comum. Tiveram uma boa estratégia e usaram a tecnologia a seu favor. Então, a gente entende que esse é o primeiro passo para você trilhar a transformação digital. Ter uma boa estratégia
e utilizar a tecnologia. Outra coisa, todas as empresas que a gente citou aqui, ó, essas aqui, todas elas têm uma plataforma. E a operação delas funciona com base numa plataforma. Então, a gente vê aqui, elas têm essa característica. E o segundo passo, para você trilhar a transformação digital, é uma outra característica dessas empresas. Todas elas, se vocês observarem, a solução delas é simples e ágil. Se a gente pegar aí o Facebook, é simples de usar, embora a gente saiba que existem N algoritmos ali, não é fácil de você manter, mas para o usuário é simples e é rápido. O Waze, quem usa o Waze aqui sabe por que a gente usa o Waze? Porque é fácil, é simples e ágil. Por que a gente usa o Uber? Porque é simples e ágil. Imagina cada vez que você fosse usar o Uber, se você tivesse que informar todos os dados do cartão de crédito, informar todo o teu cadastro, o teu endereço, né? Enfim, você ia falar, não vou usar mais esse negócio, dá muito trabalho, vou usar o táxi aqui que é mais rápido. Então, assim, se a gente pegar o Waze é a mesma coisa, né? E tudo isso vem com inteligência artificial embarcada, já que o tema agora é inteligência artificial. Se a gente pegar o Waze, né, você fez aqui, eu estou indo para São Paulo, aí você tem caminhos aí para seguir. Você pode ir pela Imigrantes, pela Anchieta, ele vai te dizer o caminho. Se antes de você chegar lá tiver um acidente, vamos supor ali na entrada da Imigrantes, ele vai dizer, muda a rota para Anchieta. Isso é uma inteligência artificial, ele está te antecipando um problema que você teria lá na frente se você seguisse a tua rota tradicional. Né? O mesmo com o Uber. Você chamou o carro aqui no Uber, ele vai olhar, ele vai calcular, existe um algoritmo ali, um grande algoritmo. Esse algoritmo vai te dizer o seguinte, o carro mais próximo que está de você está 3 minutos. Beleza, você foi lá e confirmou. Ele vai dizer, o motorista aqui, o João, que vem com Voyage te buscar, ele chega em 3 minutos. No meio do caminho, o João resolveu mudar de ideia, resolveu cancelar a tua corrida. Cancelou a corrida, ele automaticamente busca um outro motorista para dizer, você não vai ficar desamparado. Vai vir um outro motorista aqui agora te buscar. Agora é o Anderson que vem com o Sandero e vai chegar em 3 minutos aqui para te pegar. Então, o que acontece, gente? Tudo isso é inteligência artificial, é um grande algoritmo. A gente vive hoje a era do algoritmo. Cada vez mais a gente vai viver a era do algoritmo. E quando a gente fala da inteligência artificial, o que ela é? É um grande algoritmo. Né? Então, se a gente for analisar, a gente deu 2 exemplos aqui do nosso cotidiano, né? E a gente vai depois entrar mais na linha empresarial daqui a pouquinho, mas soluções simples e ágeis. Quais são os componentes que fazem parte, né, dessa transformação digital? Aqui são alguns, né? Cloud Computing, se falou bastante hoje, no dia de hoje. Big Data, mesma coisa. Então, uma grande base de dados para eu poder dali explorar, gerar filtros e criar um Data Analytics, ou seja, as informações que eu preciso tirar dentro do Big Data. IoT, falamos bastante aqui, né? Vários fornecedores aqui apresentaram soluções de IoT, de dispositivos, câmeras que são inteligentes, que você consegue realmente gerar informação. E o nosso desafio é pegar essa informação e consolidar isso para você poder ter a informação o mais estratificada possível. Machine to machine, máquinas falando com máquinas. A gente falou aqui de cidades inteligentes, de cidades com 800 câmeras inteligentes se comunicando, máquina falando com máquina aqui. Inteligência artificial. Eu pego todos esses recursos que estão aqui, vou colocar num algoritmo para tomar a decisão, ou melhor, inclusive para ele dizer o que eu tenho que fazer. Qual é o driver que eu tenho que dar para o meu negócio? Aqui, gente, um pouco do como vem a evolução dos equipamentos interconectados. Né? Então, a gente tinha, em 2010, 12,5 bilhões de equipamentos interconectados. Esse número aumentou para 25 bilhões em 2015. E a expectativa é que em 2020 sejam 50 bilhões de equipamentos interconectados. Esse equipamento pode ser um telefone com wireless que se comunica, porque, na verdade, se a gente for ver, quando você chega na tua casa, o teu telefone ele desativa o 3G e conecta o hub da tua casa, né? Então aí você já está falando com máquina. Você está utilizando já um equipamento interconectado. Uma etiqueta inteligente que se comunica num portal quando passa, é um equipamento interconectado.
Isso tem dado origem às Smart Cities, que a gente falou bastante aqui, as cidades inteligentes. Eu ia até dar um discurso aqui, mas como bastante gente já falou desse tema, eu basicamente não vou me delongar, mas aqui eu vou dar um exemplo de uma cidade brasileira que já vem avançando nesse ponto, que é a cidade de Joinville. A cidade de Joinville, ela, seguindo o modelo europeu, então ela já vem criando incentivos para que startups surjam, fornecendo realmente todo o suporte para incubadoras, para que você possa realmente criar projetos de logística 4.0, de indústria 4.0, atuando realmente como Smart City. Então, aí um incentivo da prefeitura, realmente, de Joinville para esse tipo de iniciativa. E diante desse cenário todo, a gente começa a se questionar, qual é o meu negócio? Quais são as ameaças novas que eu tenho e quais são as oportunidades? Afinal de contas, gente, muitas empresas vão surgir e muitas vão sumir. E o que a gente pode dizer é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo, talvez o que foi a primeira grande transformação digital no mundo. O exemplo da Kodak. A Kodak, ela tinha em 1998 170 mil funcionários. E ela possuía 85% de todo o market share de venda de papel fotográfico no mundo. Foi ela que inventou a máquina digital. Só que ela talvez tenha visto isso como uma ameaça para o negócio dela, que era muito rentável. Até que a Sony veio, fez uma parceria com a Carl Zeiss, que era aquela lente boa, que foi a primeira lente, acho que talvez fez bastante sucesso na questão da máquina digital. E aí explodiu, e quando a Kodak resolveu reagir, ela já tinha perdido o mercado. Em 2002, apenas 4 anos depois, ela estava entrando em recuperação judicial, já em situação bem difícil. O que acontece? Quando que as grandes empresas de táxi do Brasil iam imaginar que vinha uma plataforma de tecnologia e realmente ocupar muito daquele mercado que era exclusivo para os taxistas? Então, hoje, em 3 anos de atuação, aí o Uber fez uma grande revolução no transporte de passageiros no país. Não só no país, mas em outros países do mundo também. O que a gente realmente chama a atenção aí? Quem são os meus concorrentes hoje? São os mesmos que eram 2 anos atrás? São os mesmos há 5 anos atrás? Os mesmos há 10 anos atrás? E quem serão meus concorrentes de amanhã? Daqui a 2 anos? Vão ser os mesmos que estão hoje? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como a gente olha para o nosso negócio, considerando um cenário onde eu tenho inteligência artificial, transformação digital, mudança do comportamento do consumidor, mudança no comportamento dos meus clientes. Então, a gente tem aí realmente muito para trabalhar. A gente vive hoje no 4º ciclo da Revolução Industrial, que muito se falou aqui da indústria 4.0. Para dar eficiência na indústria 4.0, eu preciso ter uma boa logística. E aí surgiu o termo da logística 4.0. E esse termo ele é apoiado em 3 grandes pilares: redução do custo logístico, segurança da informação e simplificação dos processos. O que eu vou mostrar aqui, rapidamente, porque o tempo é curto, é um pouquinho de soluções com inteligência atuando nesses 3 pilares. A Carol é uma plataforma de inteligência artificial da TOTVS, onde a gente tem aí diversos algoritmos, a gente vai estar trabalhando em cima da Carol, por exemplo, uma retenção de clientes. Eu vou mostrar um pouquinho adiante. Mas eu não podia deixar de falar antes disso da plataforma logística. A plataforma logística ela surgiu da necessidade de um grande cliente nosso, que ele tinha a necessidade de entregar em mais de 3 mil municípios, e ele precisava agregar valor a isso. E ele identificou que onde ele entregava mercadoria, outras empresas do seu segmento, que não necessariamente eram concorrentes, também precisavam entregar. Então, a empresa grande de biscoitos, ela tinha que entregar o biscoito, mas a empresa de cereais tinha que entregar o cereal dela. A outra empresa de balas tinha que entregar o produto dela. A outra empresa de massas também tinha que entregar. Os clientes eram parecidos. E se ela pudesse agregar isso, ela realmente conseguiria
redução de custo logístico. E aí criou-se a plataforma logística, onde a gente monta desde o planejamento logístico, otimizando todo o plano da logística, roteirização, alocação de veículos, embarques, otimização da carga dentro do veículo, a expedição, o WMS para operador logístico, que quando eu armazeno mercadoria do meu cliente, eu tenho que ter todos os controles, né? A questão do fiel depositário, aqui eu posso entrar com o SARA também, que é o Sistema de Armazenagem para Recinto Alfandegado, né? Que é onde eu tenho que realmente fazer todo o processo para atender a Receita Federal. PMS, toda a operação de transporte. Frete embarcador, quando eu subcontrato frete, eu não vou usar o meu veículo próprio, eu vou estar contratando um transportador, então eu preciso auditar esse frete, eu preciso contratar esse frete, eu preciso negociar esse frete, isso está tudo dentro da plataforma. E o ERP, que dá toda a sustentação do back-office, que aí inclui-se desde o RH, compras, contabilidade, fiscal, financeiro, né, enfim, todo o estoque, né, todo o ERP em si. Isso tudo numa única plataforma, para você poder estar reduzindo o custo, deixando a solução mais simples e ágil. E aqui, dentro do cockpit logístico, que é o primeiro item aqui dessa plataforma, aqui o que eu vou fazer? Imagina que eu tenho que entregar 200 pedidos para 9 empresas diferentes, que são 9 depositantes, no caso de um operador logístico. E esses 200 pedidos serão entregues para 120 empresas diferentes. Essas 120 empresas estão distribuídas entre esses 9 depositantes. E eles precisam ser entregues em 150 endereços distintos. Qual a melhor rota? Como eu vou formatar dentro do veículo e qual o melhor veículo dentro do que eu tenho disponível que eu vou utilizar? Vou utilizar 2 carretas? Vou mandar parte por embarcação, parte rodoviário? Quais as tabelas que eu tenho disponível? Vou usar frota própria ou vou usar frota de terceiros? Eu tenho carga suficiente que justifique eu mandar um veículo meu? Ou é melhor eu passar isso para um parceiro de transporte? O que é mais rentável? Paletização. Como que eu vou paletizar essa mercadoria? Como que eu vou fazer a gestão da malha? Aí eu posso considerar um multimodal. A gente tem clientes hoje que usam parte no modal aquaviário, parte no modal rodoviário, por exemplo. Gestão de docas. Eu tenho 5 docas, mas eu tenho que fazer 50 cargas. Se chegar a 50 veículos ao mesmo tempo, eu não vou conseguir dar fluxo para isso. Então eu tenho que fazer a gestão e considerar isso nesse grande algoritmo. Imagine que isso aqui é um algoritmo só. O agendamento. Tem cliente meu que só pode receber às 5 da tarde. Né? Oferta de carga. Posso disparar um leilão de carga. E aqui eu tenho que considerar. Eu preciso entregar, então, 200 pedidos para 140 endereços de entrega diferentes, de 120 clientes diferentes para 9 depositantes distintos. Não é um problema tão simples de resolver. Eu tenho que considerar que, quando eu vou arranjar a carga no veículo, eu tenho que considerar peso, cubagem, valor da carga. O veículo não pode sair com 3 milhões de carga, de repente o seguro não vai cobrir. Né? A fragilidade, eu não posso pôr um produto frágil embaixo. A sequência, considerar as exceções de agendamento, enfim, é um grande desafio. Essa solução, a gente tem clientes hoje que economizaram aí na ordem de 5 a 20% no custo de frete com essa plataforma. E eu posso citar aqui. A Raimundo da Fonte, por exemplo, uma indústria do Nordeste de produtos de limpeza e higiene, ela afirmou que ela conseguiu gerar uma economia em um ano de 20 milhões de reais, e essa economia traduziu-se em 20% do seu custo logístico, e também ocupou os seus caminhões, aumentou a ocupação dos seus caminhões em 40%. A Gerdau também é uma empresa que economiza na ordem de 20% por 20 milhões por ano com essa plataforma. E a Whirlpool, 8 milhões por ano de economia. Então aqui a inteligência artificial ajudando as empresas a reduzir o custo, que é o principal pilar da logística 4.0. Detalhe, aqui além da parte de planejamento, ele também faz a execução. Então eu consigo rastrear a mercadoria, monitorar até a entrega na casa do cliente.
e depois fazer a auditoria de frete. Aqui eu vou estar dando um exemplo aqui de como ele vai estar disponibilizando as rotas, como que eu vou arranjar a mercadoria dentro do veículo. Ela é 3D, eu posso colocar um container, por exemplo, aqui nessa imagem. Aqui eu tenho um exemplo da Mexiquem, que é tubos e conexões, as marcas Fortilite, Acros, Amanco, né? Ela teve uma economia significativa também, porque aqui, se vocês olharem, quando você tem aqui, nesse exemplo, eu tenho exemplo aqui sem utilizar a solução otimizada e aqui com a solução otimizada. Com a solução otimizada, a gente coloca um tubo dentro do outro, porque o plástico, por exemplo, ele é muito leve e volumoso. Então, eu consigo otimizar significativamente as cargas quando eu coloco uma solução de otimização logística. Aqui um outro exemplo também, quando eu consigo fazer a otimização logística. E aí eu tenho todo o rastreamento da viagem, desde o momento que o motorista sai com o app dele já vem com as informações da viagem, a rota que ele tem que fazer, qualquer evento que venha acontecer, uma avaria, ele pode fotografar, registrar todas as informações, o cliente assinou, recebeu, para evitar fraudes, e isso tudo fica aqui, ó, na saída histórico de registros. Então, se depois o cliente falar que não recebeu e tal, não, peraí, eu tenho isso aqui tudo registrado. E aqui a gente tem todo o acompanhamento, então, na rota. Todas as não conformidades, elas disparam alertas, ó, o caminhão ficou mais tempo do que deveria, entrou no lugar errado, então faz todo o acompanhamento. Aqui eu consigo ter a gestão, então eu tenho por tipo de veículo, truque, carreta, caçamba, toco, van, VUC, como que eu tenho isso distribuído na minha frota, aqui no global, e aqui eu tenho até 100 km, de 100 a 500 km, 500 a 1000 km, 1000 a 2000 km e acima de 2000 km, que eu vou ter características de veículos distintas. Aqui um outro indicador interessante, eu tenho o nome de cada uma das transportadoras e quanto que ela me representa na distribuição logística, quanto ela representa para mim, qual o nível de serviço que ela presta. Cada 10 fretes que eu contrato ela, quantos que ela entrega de acordo com o esperado, sem avarias, com o prazo de entrega, sem atraso na viagem, por exemplo. Aqui a gente tem um outro ponto que é o sonho de consumo do gestor de logística. Como eu falei, a plataforma é um grande algoritmo. A gente tem aqui nessa visão, nesse exemplo, 5 CDs. Anápolis, Joinville, Ribeirão das Neves, Suape e Sumaré. Cada um tem uma cor ali. Verdinho é Suape, vermelho Sumaré, Anápolis em azul, Joinville laranja, né? Enfim. E aí você tem, cada pontinho desse aí é um pedido que eu preciso entregar. Então, como que eu vou fazer a minha distribuição? E aí, da onde é o ponto ideal para eu despachar a mercadoria? Então, você cria, dentro desse algoritmo, uma visão toda de planejamento. Aí você fala o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simular. Hoje, ali, o CD está em Anápolis. Se eu remanejar esse CD de Anápolis para Goiânia, eu vou ter ganho? Ou se eu jogar ele para Brasília, eu vou ter algum ganho? Então, gente, isso é inteligência artificial. O algoritmo vai estar projetando para você todo o planejamento, não só imediato de entrega, mas um planejamento de médio e longo prazo. Vou precisar abrir um novo CD. Qual é a melhor região para eu fazer? Eu posso fazer uma simulação aqui e ele te sugerir, de repente, ó, em tal cidade aqui ficaria o melhor ponto para você fazer a distribuição. Bom, eu falei da solução de redução de custos e agora eu vou falar de um outro pilar da logística 4.0, que é simplificação de processos de segurança de informação. Na verdade, 2 pilares. Aqui a plataforma Fluig. O Fluig, ele é, vamos lá, um grande motorzão de workflow, onde você vai desenhar todos os processos e organizar a gestão de mudanças de processo na sua empresa. Esse exemplo que eu tenho aqui é de um diretor de logística. Quando ele entra no cockpit dele, ele vai ter ali as informações, o timeline, todas as atividades que ele vai registrar durante o dia, como se fosse a agenda mesmo dele de anotação. Aqui ele tem na parte de cima, superior, as comunidades que ele participa. Então, são realmente as áreas das empresas, comercial, TI, saque, operacional de logística, gestão financeira. E na parte inferior, todas as ordens que ele, ou que ele precisa aprovar, ou que ele pediu e que está dependendo da aprovação de alguém. Então, todas as atividades estão aqui. Seja um reembolso de viagem, seja uma solicitação de férias, né, enfim, qualquer solicitação ele pode estar requerindo daqui.
O que isso traz? Produtividade, simplificação dos processos, né? Ou seja, simples e ágil. Um ponto interessante, quando ele entra aqui na comunidade, por exemplo, operacional de transportes, imagina que ele precisa acessar lá no TMS o contrato do carreteiro. Ao invés de ele entrar com a senha, usuário, senha do TMS, ter que navegar no menu, achar onde está o contrato do carreteiro, ele precisa só dessas duas funcionalidades. Ele já clica aqui e já vai abrir. Né? Ou seja, você ganha produtividade. Fica mais fácil. O BI, ele precisa acessar, já está o mapinha ali. Ó. Ele vai entrar direto no BI. Ele não precisa entrar com o usuário e senha do BI. Né? Então, você coloca dentro dessa planilha informações como do ERP, do legado, pode colocar um BI, pode colocar um PPT, pode colocar um Excel. Ou seja, você disponibiliza e monta o cockpit como a pessoa precisa. Ela vai entrar num lugar só e vai fazer todas as atividades dela sem precisar ficar entrando e saindo de um programa ou de outro. Aqui também numa visão de analytics, que a gente falou do Big Data. Então aqui eu tenho, por exemplo, a placa de cada veículo e qual que é o custo que ele me gera. E eu cruzo isso com a receita e consigo saber a margem por placa, por exemplo, margem por rota, margem por filial, margem por cliente, se aquele contrato daquele cliente está dando lucro ou não. Ou aqui, margem por quilômetro rodado também. E para finalizar, né, que eu tenho pouquíssimos minutos ainda aí, né? Aqui é a plataforma de inteligência comercial. Né? A plataforma de inteligência comercial, a gente colocou numa única plataforma desde a gestão do relacionamento com o cliente. Hoje, gente, cada vez mais a área de vendas comercial vai estar mais próxima da logística. Isso é uma tendência muito grande, onde já passa a ser chamado de canal de consumo. E a gente trouxe aqui, quando a gente fala de customer, é a gestão do relacionamento com o cliente, junto com a força de vendas, promotores, strategy, ou seja, os indicadores inteligentes, planning, toda a parte de planejamento, e e-sales é o B2B, onde você passa para o teu cliente gerar a tua demanda, como se fosse um e-commerce do teu cliente lançando. Você poder fazer a gestão do teu market share, ou seja, as plataformas já integram com IBGE, Climatempo, uma série de instituições, onde você já passa, ele já traz para você qual que é a população da cidade, aqui Piracicaba, quase 400 mil habitantes, qual que é o teu potencial e qual que é o teu resultado, quanto que você vende ali realizado, qual que é o teu market share. E ele pinta ali para você, ó, em verdinho, onde teu market share é alto, azul, onde está azul, market share é médio, laranja é baixo, ou onde está preto ali, você não tem venda. Né? Então você passa a fazer análises críticas a ponto de, por que Piracicaba está verde e do lado de Piracicaba está tudo sem venda? Né? O vendedor está indo lá vender? Realmente? Aqui a gente coloca um pouquinho também do gamification. Toda vez que o agente de vendas ele entrar na tela, ele consegue confrontar a média da empresa com a média dele e saber se ele está indo bem ou não. E sutilmente ele é cobrado toda vez que ele acessar o aplicativo. E aqui eu consigo também projetar na visão do gerente comercial qual é a tendência. Por exemplo, a primeira lá, Adriano de Paula, 24%. Se ele continuar vendendo desse jeito, ele não vai bater a meta no final do ano. Então, a gente antecipa essa tendência. De que forma? Eu consigo pegar o desempenho dele e projetar de acordo com o que ele tem para vender até o final do ano e a gente já traz isso para que a gente possa fazer uma ação. A ponto que também eu tenho ali a Fabiana Lima, que já atingiu 80%, e ela vai estourar de vender, mas aí será que eu vou ter condições de entregar se ela vender tanto assim? E aí você passa a fazer a gestão antecipada do negócio, onde a gente traz essa inteligência já pronta para o nosso cliente. Aqui um outro exemplo de retenção de clientes. Eu tenho aqui, 4.200 clientes vendidos no ano passado, 3.000 e pouco nesse ano, mas eu tive 998 clientes ali que não compraram ainda esse ano. Por quê? A gente consegue identificar aqui, fazendo o drill down, que 998 clientes que tinham comprado ano passado, esse ano ainda não compraram no mesmo período. E eles tinham comprado quase 10 milhões, ou seja, eu estou deixando na mesa quase 10 milhões de reais. Aonde estão esses clientes? Aí eu entro aqui, detalhe por vendedor. Só o Arthur Savanol, esse vendedor, deixou de vender para 50 clientes que tinham comprado mais de 1 milhão ano passado. Ali em cima eu tenho o nome dos clientes e aqui eu consigo ver aonde estão esses clientes. E qual que é o segmento de cada um deles. Com base nisso, a gente já aumenta a produtividade de vendas, porque eu consigo já dar uma rota sugerida para o vendedor
para dizer o seguinte, olha, você precisa fazer esse roteiro aqui, e já integrado com o Waze e Google Maps, já aloco no próprio Outlook dele o compromisso. Então, aquele tempo que ele perderia de fazer esse agendamento todo, a gente já faz automático. E depois eu faço o acompanhamento do planejado com o realizado. Ele tinha feito aqui nesse dia um planejamento de visitar 7 clientes, visitou 6. E aí eu consigo saber quanto que ele gerou de venda nova a partir dessa visita. Aqui eu consigo também trabalhar com mapa de calor, né? Então, ó, preciso expandir o mercado, ir para uma outra região onde tem o potencial. Eu consigo integrar essa plataforma hoje com Serasa, com várias outras instituições, eu recebo essa informação, a gente popula e traduz aqui para vocês. E aí você pode realmente fazer um planejamento, usar a inteligência de mercado para poder estar fazendo a expansão do seu negócio. Outro ponto interessante é que a gente já vem embarcado com ele, o conceito de NPS. Então, você já consegue saber quem são os clientes promotores, aquele cara que sempre vai te indicar, aquele que é passível, que pode te indicar ou não, ou aquele detrator que não vai te indicar. Então, a cada atendimento, você pode disparar já uma pesquisa e você já contabiliza automaticamente na solução também. Eu passei aqui de uma forma muito resumida, porque a solução é muito mais ampla, mas aqui falando de ROI, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, fizemos uma pesquisa, uma auditoria externa, fez uma empresa de fora, fez uma auditoria na base, onde ela identificou que a gente conseguiu ter um ganho de 87% na produtividade, quando a gente fala de questões gerenciais, que é levantar planilha, montar agenda, né, toda essa parte gerencial. Então, ele gastava um agente de vendas em torno de 32 horas mês, passou a gastar 4 horas mês. O operacional, de 6,5, a gente aumentou para 8, porque a gente conseguiu reduzir o tempo, a burocracia dele lá, eliminar aquela parte burocrática, e ele teve mais tempo para vender, aumentando para 8 horas dia. Aumento de receita na ordem de 9% em média, e margem de contribuição em 1,35%. Também tivemos ganhos de 5% na retenção de clientes e 5,9% na inadimplência. Isso tudo usando a inteligência comercial. Gente, para finalizar, então, falar sobre a TOTVS. A TOTVS é uma empresa de software brasileira, consolidou o mercado nacional, várias empresas aí, a TOTVS foi consolidando. Hoje ela tem 50% do market share, segundo o Gartner. 20ª marca mais valiosa do Brasil, está na Bovespa como o mais alto índice de governança. Atuamos em 11 segmentos, são 12 mil colaboradores e é a única brasileira de TI no ranking global de inovação. Hoje, somente Petrobras, Vale e Embraer investem mais no Brasil em pesquisa e desenvolvimento do que a TOTVS. Nós somos a 4ª empresa geral no Brasil que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. São mais de 300 milhões de reais por ano só em pesquisa e desenvolvimento. Aqui, a nossa presença, orgulho de ser uma empresa brasileira, já estamos em 41 países, né, uma expansão muito grande. Hoje estamos atuando já, uma operação bem forte já na Rússia também. Eles não gostam dos americanos nem dos alemães, e gostam dos brasileiros, né, então, orgulho de ser uma empresa brasileira. Gente, muito obrigado aí, meu tempo acho que já está no fim. E a gente fica à disposição, a gente está com uma stand aqui, está o pessoal ali, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, perguntem no WhatsApp aí para o pessoal aí, a gente responde depois, entra em contato com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Bogiano.